Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Tá Então, ótimo eu também, eu acho que está todo mundo te ouvindo bem, te vendo bem. Então, agora você faz sua apresentação, amiga. Se apresente Então, para quem não te conhece. oi, gente, boa noite. Eu sou a Silvia Navarro. Eu sou formada em psicologia desde 2009. Comecei a atuar em relacionamentos abusivos há mais ou menos 1 ano e 5 meses. Quando eu me vi vítima de uma situação de relacionamento abusivo no meu casamento, e fundei um projeto junto com uma sócia minha, que também é terapeuta cognitivo-comportamental. Então, nos especializamos no método Viva, Vença Relações Tóxicas, e nós ajudamos com este projeto mulheres em situação de abuso, tanto dentro do abuso, quanto recém-saídas dos relacionamentos e casamentos abusivos. E agora o nosso projeto está querendo entender um pouco melhor dessas questões de violência doméstica, para também estar encaminhando algumas pacientes nossas, algumas moças que fazem parte do nosso projeto, caso a gente perceba que possa estar ocorrendo alguma agressão. Então, por isso, eu fiz contato com a doutora Silvia Cursino, a gente já fez live juntas, e a Cristiane Machado é uma querida, eu gostei muito da história dela, achei que ela tinha toda a cara para ser a musa do meu projeto, do projeto Só por Hoje. Nós nos encontramos na Lagoa, eu fiz uma entrevista com a Cris, ela contou tudo que ela passou, e, enfim, ela tem a camiseta do nosso projeto, todos os eventos que eu faço do nosso projeto, ela está sempre convidada, e a gente está ali, tá também, todas as meninas, eu, a Silvana, estamos apoiando o caso da Cris. É isso. Legal. Muito obrigada. Eu quero a minha camiseta, viu, pessoal? Eu já tenho, hein? Então, é que você está mais pertinho do que eu. Né? Mas foi muito, muito importante você, né, se apresentar e dizer o porquê que você teve esse gatilho. Né? Porque foi um gatilho. Foi um gatilho, na verdade. Olha só que interessante. Eu não vivi a mesma coisa que a Cris. Mas durante o casamento da Cris, que eu estudei o que estava acontecendo com ela, é muito parecido com o que estava acontecendo comigo. Ela também teve uma big festa, uma sensação, né, que a gente tem de que entrou uma pessoa maravilhosa na sua vida e que acabou a procura. É aquele que ele está realmente completando todos os requisitos que eu gostaria de uma pessoa para passar o resto da minha vida ao lado, e realmente é bem interessante que não só o meu caso, como o da Cris, como de muitas mulheres, começa dessa forma, uma apresentação de um príncipe, né, uma pessoa que realmente está ali para te apoiar, que você acha que a busca terminou, né? E aí, ao longo do processo, e o meu processo foi bem parecido com o dela, porque assim que eu fui para a lua de mel, começaram a acontecer coisas completamente sinistras com relação ao comportamento da pessoa que eu desconhecia, e eu falava, meu Deus do céu, com quem que eu casei? Será que trocou a pessoa? Será que eu casei com uma pessoa, agora puseram outra pessoa no lugar? E quando eu ouvi o depoimento dela, eu falei, meu Deus, como eu me identifico com isso? É muito doído, é muito doloroso. E eu queria que a Cris falasse, assim, ao longo do processo, foi uma relação abusiva que ela viveu, porém que finalizou com essa tentativa de feminicídio, né? Então, eu gostaria que a Cris falasse sobre o que ela puder falar dentro dos limites impostos pelo agressor, da situação em si e do que estava ocorrendo antes. Boa noite, meninas, de novo. Muito, assim, um prazer estar com as duas juntas, porque eu acho que é muito interessante esse assunto, a gente abordar de uma forma em que tenha tanto uma advogada quanto uma psicóloga, uma terapeuta especializada em violência doméstica, né?
Eu acho muito importante, porque é um assunto que a gente precisa reverberar cada vez mais, né? Visto concretamente esses altos índices de violência. Eu me casei pela primeira vez, até então achava que era exatamente, estava naquela lista de todos os requisitos que a gente sonha de um amor, de construir, de encontrar o príncipe encantado e a sua vida mudar e você viver cheia de amor, cheia de construir uma família. E, infelizmente, eu me deparei com a violência com 4 meses de casamento, quando finalmente nós assinamos, nós casamos primeiro no civil, né? Então, até é bom deixar um pouco até claro, porque foram 2 violências que eu registrei. Eu tive algumas, mas foram 2 registradas e 2 sentenças, né, para cada processo. Então, de condenação, né? O primeiro, 4 meses depois, eu casei em novembro de 2017, foi um amor, assim, uma paixão fulminante, uma coisa que você fala assim, nossa, essa pessoa que eu quero construir minha vida, construir, ter filhos, construir, é uma pessoa que eu possa dividir meus medos, minhas angústias, parceria, né? Casamento é isso, é uma parceria, né? É um amor, parceria de amor, né? Então, de você falar, pô, essa pessoa é meu porto seguro. E, na verdade, não era o meu porto seguro, era onde eu iria viver os dias mais terríveis que eu já vivi em toda a minha vida. E venho vivendo. Por isso eu precisei, e eu acho que você ter voz, porque eu tinha que sobreviver. A primeira vez que eu vivi a violência doméstica, foram 4 meses depois, eu denunciei de cara e fui para a delegacia, meu agressor até na delegacia do Leblon, e eu estava toda machucada, ensanguentada, com uma cachorra na mão na delegacia, porque ele também responde a maus tratos de animais. Abri uma cabecinha da minha cachorrinha, que é super pequenininha, enfim, é um doce. Esses maus tratos, Cris, ele que agrediu a cachorra? Sim. Não só a minha cachorra, mas os cachorros dele também, né? Eita! No processo, no processo de maus tratos de animais, eu anexei as imagens dele agredindo os cachorros dele, né? Então, cachorros grandes, mas super dóceis, bobões, carentes de amor, enfim. Então, eu me deparei com a violência de uma forma muito impactante. Eu até então nunca tinha tido histórico de violência doméstica. A gente não falava tanto nessa época, em 2018. Então, imagina, eu estava igual um dálmata, totalmente cheia de roxos, ensanguentada. Aqui eu fiquei até com uma cicatriz hoje, um vidro, quando ele me esganou e me jogou na cama, entrou, enfim, perfurou, e até a minha carne, enfim, foi tenebroso. Meu pai cego que me salvou, meu pai cego que foi com a minha tia até a casa, ele foi preso em flagrante a primeira vez. Eu estou contando um pouco da primeira denúncia, que ele foi condenado a 10 meses em regime aberto, porque a primeira denúncia foi o impacto de viver uma violência e a negação de que você não quer acreditar que você acabou de casar com 4 meses, que aquela pessoa que você dizia ser o amor da sua vida, que você chamava de príncipe, na verdade era o agressor. Ele ficou atrás de mim muito tempo, e atrás dos meus pais, pedindo pelo amor de Deus para encontrá-lo, enfim. Um dia, 2 semanas depois, eu já estava na casa da minha mãe, que é deficiente física, e ele pediu para conversar, e marcamos num lugar na rua, e que os filhos dele estivessem presentes, que são advogados, inclusive. E ele ameaçou se matar, dizendo que eu ia carregar para o resto da vida a morte dele. Enfim, fez psicológico, né? Um psicológico todo para você ter a culpa, né? Porque o agressor, ele sempre culpa, né? Ele quer que você carregue a culpa. E aí, perdoei, achando que era um fato isolado. Voltei para casa e minha mãe já não queria, porque foi muito triste, muito triste. E nos casamos um mês depois, que já estava com tudo encaminhado para o casamento no religioso, e ele dizia ser o nosso encontro com Jesus, assim, com Deus, para que tudo voltasse ao normal, que nunca mais aconteceria. E era essa promessa que ele tinha me feito, que nunca mais aconteceria, que foi um surto isolado.
A partir daí, eu vivi novamente a violência doméstica. E eu tive a audiência dessa primeiro boletim de ocorrência no dia 8 de agosto. Quando foi no dia 31 para primeiro, né, foram as imagens que foram exibidas no Fantástico, eu já estava tendo um crescente de violência dentro de casa, que ele ameaçou matar meus pais, botou uma faca no meu pescoço, e se eu entregasse ele para a polícia, ele mataria não só a mim, mas aos meus pais, deficientes, 2 pessoas, ou seja, mais vidas envolvidas. Foi um horror na minha vida, eu pensei que eu ia morrer ali, que a minha vida tinha acabado quando ele botou aquele fio de telefone da forma mais perversa para me estrangular. Mas mal eu sabia que a minha batalha estava apenas começando. Eu consegui sair viva e digo hoje, as pessoas me perguntam, você se arrepende? Nenhuma forma, porque eu poderia hoje não estar aqui conversando com vocês e ajudando tantas outras mulheres. Eu não poderia hoje estar viva, respirando com meus pais e lutando pela minha vida. Então, eu acho muito importante essa conversa, tanto do judiciário quanto psicológico, para a gente tentar entender o que acontece com o ser humano, um agressor que não tem um limite, né? E quando você vive a violência doméstica, a família inteira vive, sofre. Isso eu coloco nos animais, seja mulheres que têm filhos, seja os meus pais, por exemplo, os deficientes, que sofreram muito com isso. Então, eu tinha só 2 escolhas, ou eu morria ou eu sobrevivia. Eu decidi sobreviver. Eu decidi lutar com todas as minhas unhas e dentes. É importante destacar aqui, pela visão da psicologia, o seguinte: o agressor, esse tipo de personalidade, né, que eu já analisei bastante a personalidade do teu agressor, fiz uma análise sobre isso, depois que a doutora se manifestar aí, eu coloco a análise. O que acontece? É importante destacar que quando um tipo desse, né, um transtorno narcopata, na verdade, é uma mistura de narcisista com psicopata, que seria o seu agressor, tá? Ele tem características de narcisista, porém ele não se enquadra na psicopatia, porque ele tem uma consciência moral do que ele está fazendo, mas ele recria uma nova realidade em cima dessa consciência moral que ele tem. Então, o que acontece? Até você contou agora, foi importante você falar dos seus pais e do seu pai até deficiente, e você disse que sua mãe também, né? Isso. Quais são as vítimas prediletas desse tipo de personalidade? Pessoas que, de alguma forma, estão fragilizadas, tá? Se mostrando românticas, assim, de uma certa forma, tem uma super empatia. Não tem nada de errado em ser empata, gente. Se acabarem os empatas, o mundo acaba. As pessoas têm que ter empatia. Quem tem empatia zero é psicopata. O narcopata, ele tem uma empatia fria. Isso implica o seguinte: ele tem noção do que ele está fazendo, do mal que ele está causando, porém ele reverte essa situação em benefício próprio, tá? Ele escolhe agredir, ele escolhe machucar o outro. O psicopata, na verdade, ele tem uma deficiência no cérebro dele que não permite que ele tenha nenhuma empatia. Então, por isso, a gente não pode colocar ele enquadrar ele no transtorno de psicopatia. Porém, o narcopata, ao meu ver, é uma personalidade pior, porque junta o narcisismo com a psicopatia. Ixi, a Cris saiu? Eu acho que ela disse... Gente, ela já volta aqui. A Cris disse que está chovendo, a gente não conseguiu nem conversar antes. Ela disse que está chovendo no Rio. E pode ser que seja por isso, mas a gente vai esperar, que eu estou de olho. Ela entrando aqui, a gente coloca ela em tela novamente. Eu quero agradecer aqui a Fabiola e ao Thales. Voltou aqui, ó. Peraí. Obrigada, Thales. Você é uma guerreira, vencedora, batalhadora, amiga. Tá uma chuva danada, mas... eu falei, gente, a Cris falou pra gente que tá chovendo, a gente não conseguiu conversar antes. Provavelmente Cris, é isso. Tem uma mensagem aqui, Thales. Você é uma guerreira, vencedora, batalhadora, amiga. Eu me orgulho muito de você. Thales Emanuel.
e a Fabiola estão mandando bastante, estão mandando mensagens, a Fabiola e o Thales, gratidão por estarem aqui com a gente Beijo nessa noite especial. Então, Deixa gente, eu colocar antes de vocês continuarem aqui, que eu sou curiosa, eu gosto de ouvir. Nós tínhamos combinado de conversar um pouco antes e não conseguimos, porque realmente está bem sério a questão da violência doméstica. Agora, na pandemia, eu atendi 2 casos hoje. Eu todos os dias atendo vários casos. Hoje eu tive que atender 2 casos, e até comentei com vocês que o juiz não deferiu as medidas protetivas porque queria uma testemunha. Gente, quem? Parede? A cama? Porque o agressor, ele agride entre 4 paredes, né? Sim. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu também sofri violência doméstica, embora não tenha... Eu falo que não chegou aos finalmente, né? Não chegou às vias de fato, mas eu levei uns safanões, umas pegadas no braço, umas chacoalhadas, puxão de cabelo. E na época eu não entendia, eu não sabia que isso era violência doméstica. Né? Há mais de 10 anos atrás. E em consequência dessa violência doméstica, eu sofri um aborto. Hoje não, já há alguns anos eu falo, graças a Deus, né? Porque eu sou mãe e pai da minha filha, que está com 15 anos, e a gente cria ela sozinha, eu e minha mãe. Então, assim, é muito dolorido. Na época não se falava em violência doméstica. A Lei Maria da Penha tinha acabado, eu nem conhecia a Lei Maria da Penha, tinha acabado de me formar também. E o pessoal falando, e agora é moda, é moda. Gente, não é moda, é que as coisas ficam muqueadas, né? A mulher, ela tem vergonha de contar que ela sofre a violência. E da mesma forma que a Cris falou aqui, que ela ela foi agredida, ela deu uma segunda chance ao agressor dela, eu também fiz isso. Eu me separei e eu voltei para o meu agressor. Por quê? Porque eu acreditava no amor, é aquilo, a gente acredita naquelas falsas promessas, porque ele não vem escrito bandido, agressor, covarde, que bate em mulher, não, ele vem realmente transformado num príncipe encantado. Então, as pessoas precisam saber que o agressor, ele vem como se fosse um príncipe encantado, montado num cavalo branco. Né? Aí a gente fala, gente, pediu o príncipe e me mandaram o cavalo, né? Não, na maioria das vezes, porque eles começam com a agressão moral, com a psicológica. Ninguém vai chegar e te dar um bufetão de primeira. Né? Então, nenhum agressor vai chegar e te dar um bufetão de primeira, não. Tem uma sequência de ações que ele vai provocando até chegar na agressão física e, posteriormente, se você não conseguir sair disso, um feminicídio. Então, assim, o feminicídio é, sim, um crime anunciado. O que está acontecendo aqui é uma revolução. Eu falo, nós somos a revolução. Eu sou muito feliz porque a mulherada... Parabenizo e digo corajosa, porque é muito difícil você tirar de 4 paredes, dentro do seu íntimo, uma coisa tão pesada, porque é feio, imagina, você assumir que você apanha do marido, né? A gente nós somos criadas tão... machismo, patriarcado, é feio você assumir. Então, ninguém fala que eu apanho do meu marido. Não é assim que funciona. Até uma mulher conseguir denunciar é porque ela já não está aguentando mais. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. E dizer também, gente, que não é modinha, não estou pegando... O pessoal, outro dia falaram, está pegando onda na violência doméstica. Não. Em 2010... outro dia veio uma lembrança do Facebook... 2016 eu já fazia palestras de violência doméstica. Então, assim, o que eu me lembro mais recente, já faz 4 anos que a gente está. Eu trabalho com violência doméstica aproximadamente há 10 anos. E para mim, esse boom de vamos denunciar, todo mundo denunciando, de falando, de procurando, foi a melhor coisa que aconteceu. Né? A gente, quando começou a pandemia, eu fiquei apavorada. E você sabe que, eu falo, Deus é tão bom, né? Que só vieram coisas boas. Nós tivemos avanços maravilhosos na pandemia. A Cris está aí, a Silvia também está aí para confirmar o que eu estou falando. Diversos projetos, diversas leis que vieram só para ajudar a vítima de violência.
Então, vou deixar agora a Sil falar um pouquinho e nós vamos bater num papo de como que está transcorrendo aí o seu processo. E Isso. quero saber também, porque a gente sabe que ele continua te perturbando, ele não te abandonou, né? Ele não esquece de você, né, Cris? Por que a gente colocou esse tema, né? A gente decidiu não esquece, a violência está ali. Na verdade, o que eu vivia dentro de 4 paredes, eu continuo vivendo hoje, exceto a violência física. E eu acho que a violência psicológica, moral, ela é uma das mais covardes e uma das violências mais duras, porque você não consegue palpar diretamente, igual você tem arranhões e machucados e luxações, tímpano perfurado. Você tem gradativamente uma perseguição para difamar. Eu, principalmente como atriz, o objetivo direto do meu agressor é, obviamente, difamar o que ele mais odiava, que era que eu trabalhasse. A sua profissão. A minha profissão, porque eu vivo da minha imagem, né? Então, nesse percurso que ele vai permeando, e eu fico pensando, né? Eu tive acesso a algumas coisas, a pessoa fica 14 horas por dia na internet para difamar e se junta com grupos de misoginia, como os MG Towns ou MG Towns, enfim, como cada um quiser colocar, mas que perseguem as mulheres que tentam se refazer, porque não é mole você enfrentar. A mulher, quando denuncia, primeiro ela já está sofrendo um processo interno de vergonha. Né? Você tem uma vergonha por você estar vivendo isso. Não foi isso que você sonhou. Então, primeiro você tem a negação. Segundo, você tem a vergonha da sociedade. No meu caso, eu tinha mais a vergonha ainda, porque minha vida é pública, a minha vida de atriz. Você é uma vida construída em sonhos, enfim. Então, e depois o medo de morrer. Então, você tem que quebrar muitas etapas. E obviamente, o medo de morrer pelo agressor, né? Então você passa, a palavra medo, ela passa a fazer parte da sua vida. E eu digo 24 horas. 24 horas, eu digo isso hoje, porque eu até algumas pessoas me mandam muitas coisas, elas ficam revoltadas com os comentários, né? Até quero agradecer mulheres tão incríveis que eu conheci além de vocês, projetos Vamos Mulherar, Vítimas Unidas, que pegam vítimas que sofrem violências, seja de estupro, de qualquer outro tipo de violência, a violência doméstica, e enfim, e aderiram a essa causa, a causa de todos nós mulheres, né? Então, eu fico pensando, por que criar esse tipo de disseminação de ódio, né, na internet? Vamos fazer da internet um lugar de paz, um lugar de esclarecimento, de informação. E como a doutora mesmo falou, né, a gente vive num patriarcado. O homem pode tudo. O homem pode trair 30 mil vezes, o homem pode isso. Mas se a mulher faz isso, ela é bandida, prostituta, vagabunda. Mas vamos supor que ela seja tudo isso e seja prostituta. Ninguém merece apanhar. Ninguém merece viver a violência doméstica. Ninguém merece morrer. Nada justifica. E eu instalei as câmeras por justamente viver este pânico do julgamento e, mais do que isso, de sobreviver. De minha mãe não ter a chance, por ela ter essa deficiência, de provar quem tinha me matado. Então, assim, hoje eu me sinto muito vitoriosa. Eu sei que eu tenho uma segunda luta, que é a luta dessa violência continuada, que é da pós-denúncia, né? Que a gente precisa falar muitas vezes, porque cada vez mais o nosso judiciário tem que se movimentar para receber isso mais duramente, porque as mulheres elas denunciam e fazem o quê? Né? O que acontece? O agressor fica na internet, ele fica criando grupos de WhatsApp de disseminação de ódio. No meu caso, meu agressor, a primeira coisa que ele fez é muito interessante, né? O agressor, ele quer calar a vítima de qualquer forma. Entre 4 paredes. E como ele não conseguiu me calar entre 4 paredes, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi quando entrou o Fantástico, a minha denúncia, que eu tive coragem, que eu lavei assim, tirei forças da onde eu não imaginava.
para falar. Olha, olha, eu tô toda arrepiada e até me emociona, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. E eu vi a minha vida virar, deu um giro de 360 e eu tive que enfrentar isso. Falei assim, a primeira forma de eu enfrentar essa vergonha, porque para mim é uma vergonha, um agressor deveria sentir vergonha disso, falando. E ele entrou com um processo para me calar. Ou seja, judicialmente, ele já tentou entrar com um processo para me calar. Então, eu fico pensando assim, hoje eu vendo tantas disseminações de ódios pela internet, WhatsApp, Telegram. Ele criou todas as plataformas possíveis do mundo para tentar me calar, né? E eu falei, mas agora o motivo de que eu tenho que enfrentar. E é o conselho que eu dou a todas as mulheres, enfrentem. Enfrentem. A rede de apoio é essencial para qualquer mulher, porque a gente ainda vive um país machista, então a mulher é interesseira, a mulher é isso, a mulher é aquilo, mas o homem nunca é nada. Então a palavra do homem basta, mas a palavra da mulher não basta. Então, e você sabe que a lei diz... Caiu aqui, aconteceu um problema aqui. Não, normal, gente. Você sabe, Cris, que a lei diz, agora que tem a lei 14.022, né? Que ela é uma lei especial, transitória para a pandemia. Para agilizar, porque a gente sabe que o processo ele é lento, você tem que provar, então as pessoas falam, nossa, que desnecessário o que você fez, você gravou, eu acho que você deve ter até ouvido isso, né? Porque a sua história, ela reverberou assim no mundo inteiro. E a gente não tem só quem gosta da gente, a gente não tem só parceria, né? Infelizmente. Claro. Então, assim, você deve ter ouvido, nossa, mas que desnecessário ela gravou. Não, infelizmente, a lei diz que a palavra da mulher, ela tem que ser levada em primeiro lugar. A palavra da mulher deveria bastar e não basta. Então, não olha basta. só, ela teve que gravar. Então, assim, gente, imagina, para acreditar em mim, eu tenho que gravar o meu agressor, eu tenho que gravar o crime, eu tenho que provar que eu sou vítima, né? Eu tenho que provar que eu estou sendo agredida. Então, assim, as pessoas têm que ver, as mulheres principalmente, que nós somos vistas e ouvidas por muitas mulheres. Então, gente, a gente tem que denunciar, não pode deixar barato. Não. Quem tem que ter vergonha é o agressor. Ele sim tem que ter vergonha de estar batendo numa mulher, tá? De estar judiando de uma mulher, de uma família, de um idoso, de um deficiente. Né? Então, assim, nós temos que nos unir. É difícil, mas não é impossível. A gente já conseguiu tanta coisa, né? Eu falo que nós só fomos igualadas, homens e mulheres, em 1988, gente. Vocês têm noção disso? Uma loucura. Não é uma loucura pensar que antes você tinha o Estatuto da Mulher Casada, antes você tinha que ter a permissão do seu marido ou do seu pai para que você fizesse algumas coisas, para poder trabalhar. Então, assim, gente, é muito arcaico, né? Onde a maioria da população hoje de chefe de família são mulheres, onde a maioria das mulheres são mães, elas cuidam dos filhos sozinhas, né? Porque o cara aborta o filho vivo, né? Se ele quiser cuidar do filho bem, se ele não quiser, amém. Infelizmente é assim que funciona. Então, a gente tem realmente que denunciar. Você vai encontrar mulheres empenhadas, que vão te ajudar, que vão dar a mão para você. Nós temos mulheres maravilhosas, e às vezes que não estão na profissão, não são psicólogas, não são assistentes sociais, não são advogadas, mas são ativistas que sofreram violência, e elas podem trazer para você o bom exemplo, que realmente vale a pena, a gente fica acabada, mas o resultado é bom. Eu vou te fazer uma pergunta, Cris. Eu tenho impressão, como na época que eu sofria violência, eu não tinha essa consciência, você também não tinha consciência que aquilo era uma violência doméstica. Eu costumo dizer para as meninas que me procuram, para as mulheres, né, eu tenho mania de chamar de meninas, tá, gente? Mulheres, garotas, somos todas meninas. Eu tenho a impressão que os 6 primeiros meses são os mais difíceis. Porque quando a gente termina um relacionamento, a gente só pensa nas coisas boas que aconteceram, né? Você fala, eu terminei por quê? Começa a vir o luto, né? Me fala se é isso mesmo, se a impressão que eu tenho é essa real.
já que cada caso é um caso. Sim, e eu vou fechar meu microfone aqui para vocês poderem falar, porque senão eu não paro. Eu senti... porque é tudo de uma vez, né? Você tem que enfrentar uma separação, que é uma coisa comum em qualquer relacionamento, né? A vida é assim, mas uma separação vinda por uma violência doméstica é muito cruel. Então, do dia para a noite, você ama aquela pessoa e é a pessoa que você tem que denunciar, porque aquela pessoa, na verdade, é o criminoso. Então, é muito difícil a sua cabeça conseguir entender isso tudo ao mesmo tempo. E ali vem os processos que você tem que entrar para separação, tem a questão da casa, tem o afastamento do lar, tem a questão econômica mesmo, que a mulher, ela tem que... O homem, ele vai deixando a mulher cada vez mais isolada. Eu morava numa mansão e que eu fui cada vez ficando mais isolada, que eu me sentia um passarinho ali dentro, né? Um passarinho que eu não podia falar, eu não podia vestir mais a roupa que eu queria, porque senão eu não era uma mulher de respeito. Eu não podia mais exercer a minha profissão, porque senão eu não era uma mulher que merecesse o respeito, uma mulher casada. Eu tive que ligar para todos os meus ex-namorados para dizer, olha, agora eu sou uma mulher casada. E hoje eu vejo isso que o meu agressor pratica, que praticava antes. Os meus namorados hoje são os mais falados do momento, os meus ex-namorados, todos são os mais falados do momento pelo meu agressor. É impressionante. E você tem a sua vida muito violada de uma vez. E o medo. E aí você tem que conviver com o medo. Meu Deus, eu vou sobreviver? Eu denunciei. E a raiva que ele vai sentir de mim. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou estar viva amanhã? Por isso eu denunciei publicamente. Eu pedi às autoridades na época para que me protegessem. E, obviamente, num país em que tantas pessoas morrem no SUS, enfim, a gente está falando de Brasil ainda, infelizmente, eu não tive, obviamente, escolta policial e, obviamente, eu não tinha como pagar. E o meu agressor tinha um poderio econômico muito grande. Então, para ele era tudo muito fácil. Ele tem uma tropa de advogados. Eu nunca tinha lidado com advogado na minha vida. Eu não sabia nem o que... Como falar, como proceder, o que era certo, o que era errado. Você pega pessoas boas e ruins ao longo dessa trajetória, né? Então, é tudo numa cabeça só ao mesmo tempo. E ainda tinha a questão da minha mãe, do meu pai, que eu queria proteger. São pessoas que dependiam de mim. Eu não tenho filhos, eu tive filhos, mas eu tive um filho e perdi durante a relação, que foi uma gravidez de risco. Hoje eu penso muito claramente, nossa, foi um livramento. Eu chorei muito, mas enfim, foi um livramento, porque uma criança crescer num ambiente com um agressor é muito doloroso, porque pode se tornar um agressor em potencial, né? Ou então uma mulher coagida da mesma forma que a mãe. Então, tudo ao mesmo tempo. Mas você só pensa... Eu lembro que eu só pensava, meu Deus, eu tenho que sobreviver. Mas cada hora você tinha uma demanda judicial que eu não sabia. E aí vem, eu tenho que provar. E como se provar uma coisa dentro de 4 paredes? E no meu caso, eu tinha funcionários dentro de casa que testemunharam e mentiram. Então, assim, é muito importante a gente falar da violência doméstica, a gente falar qual agressor que eu estou falando, com quem que eu estou falando. Porque o agressor que é economicamente ativo, ele tem uma dinâmica muito mais fácil. A gente tinha motorista particular, você não persegue, mas manda alguém perseguir. Você foge do país. Eu pensei em fugir do país, mas o meu era o ex-diplomata. A coisa mais fácil para ele é saber em que país eu estou. É a coisa mais fácil. Saber onde eu estou. Os nossos padrinhos de casamento eram da inteligência da polícia. Então, eu tinha um outro enfrentamento muito cruel, que era justamente conseguir me manter viva, respirando. Então, isso tudo gera muitos traumas, mas eu vou te falar, eu tirei a coragem da minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito lutadora, muito guerreira, que eu admiro, que eu fui criada por ela. E digo, hoje eu sou essa voz, sou essa coragem a ela, e ela com todas as limitações, né, de uma pessoa idosa e com deficiência.
mas que me ensinou o caminho da verdade. Os agressores parecem, né, doutora Silvia, que não conhecem a palavra verdade, né? A defesa deles é sempre desqualificar a vítima. Como se desqualificar a vítima abonasse o crime que o agressor praticou. Eu escutei uma coisa. Mas ele usa de todos os argumentos. Depois, se você me permitir, eu vou fazer uma análise da fala dele, porque, inclusive, nesse pós-denúncia, você já deixou claro aí o que houve no dia dessa violência doméstica, que foi o pior episódio, que foi quando você largou o casamento, que foi aquele onde houve até uma tentativa de enforcamento e tal. Você já chegou a falar aqui ou não? Porque existe uma fala dele invertendo totalmente essa questão, e algumas falas onde mostra claramente o transtorno dele, porque ele se denuncia em todas as falas invertidas, entendeu, Cris? Nessa página, né, eu quero dizer aqui para vocês que o agressor da Cris, ele fez uma página, né, na internet, assim, especializada em agredir a Cris, né? A página dele é unicamente para falar mal dela, para colocar, para falar da história, contar a versão dele da história. E ele é tão, né, manipulador, e ele meticulosamente, essas pessoas, elas fazem tudo meticulosamente, né? Elas vão fazendo mesmo para agredir, para realmente te deixar assim, sem alternativa. Então, assim, eu achei muito interessante, gente, a análise da fala desse agressor na página dele contra ela. Né? Ele tem um momento em que ele menciona assim, estou aqui para falar a verdadeira história. Ou seja, na psicologia, você traduz essa fala dele, verdadeira história, como a história transformada para o benefício próprio dele. Essa é a realidade, né? A verdadeira história, na verdade, é uma história transformada para o benefício dele, tá? Aí, na defesa dele, a defesa do agressor aponta manipulação e edição da sua parte. Como se você tivesse feito uma edição de vídeo transformando aquele vídeo que você disse estar gravado, né? E olha que interessante a análise da psicologia nisso. Ele inverte a situação claramente, né? Ele diz, nunca houve acusação de tentativa de feminicídio. Naquele momento, eu pus o fio na cintura e nos braços dela para segurá-la à distância, pois quando segurava de perto, ela me mordia. Aí ela pegou o fio e colocou no pescoço. Então, assim, qual que é a análise da psicologia com isso que ele falou? Está claramente, um narcopata, personalidade narcisista e com traço de psicopatia, está claramente invertendo a história, não se responsabilizando pelos atos dele, que isso está dentro do transtorno do narcisista com traço de psicopatia, eles não se responsabilizam pelos próprios atos, invertem a história, criando uma nova história. Nesse momento ele está fazendo isso, ó, criando uma nova história, né, aceitável para a sociedade, pois ele tem consciência moral do que ele fez, mas ele distorce fatos recriando a realidade. Então, assim, nessa fala dele, tá, assim, claramente, né, mostrando que ele realmente ele tem esse transtorno. Qualquer psiquiatra e psicólogo pode analisar isso, Cris. Aí, nas páginas das redes sociais, né, tem imagens da Cris, ele colocando como assassina de reputação, colocando ela com este nome, como assassina de reputação. Aí, mais uma vez, ele invertendo a história, recriando a realidade, negando e invertendo a culpa, né, para ele não se responsabilizar pelo mal que o comportamento dele, doentio, causa, tá? Então, assim, esse terrorismo virtual, essa inversão, é claramente uma característica do narcopata, do narcisista perverso,
pendendo para já algumas características de psicopatia. São 3 tipos de narcisista: o narcisista patológico, o narcisista perverso e o psicopata. O psicopata é a última instância, ele já está do perverso para o psicopata, né? E como a Cris tem as provas e vídeos, quanto a fatos, não tem argumentos, né? E também tem o áudio, onde ele fala que vai matar a Cris e a família, né? Então, no áudio dele, a prova é o áudio, a prova é o vídeo, né? E só que para os agressores, como as vítimas são sempre ladras e desequilibradas, né? Ele fez essa inversão. Além disso, doutora Silvia, ele entrou em grupos, ele faz parte de grupos que chamam MGTOWs. E esses grupos MGTOWs, eles defendem o masculinismo, tá? E são homens que recusam-se a crescer, não precisam de uma mulher na vida, e a maioria defende o masculinismo, onde tem 2 polos. Será? Hã? Será que tinha mãe? Será? O quê? Então, gente, não, se ele defende o masculinismo, não a mulher, para quê, né? Nasceu como? Será uma pessoa dessa? Exatamente, nasceu de uma mãe, né? As pessoas, de uma mulher, né? A sua primeira casa foi uma mulher, respeite. Gente, uma mulher. Eles têm que votar, têm que ter consciência. São pessoas, eu não posso nem falar doentes, porque eu acho que doença ainda tem cura, né? São pessoas totalmente alienadas, porque, gente, nós somos 52% da população mundial e somos mães das outras 48%, não tem jeito, né? Nós demos a vida, né? Nós, mulheres, é que demos a vida. Exatamente. Pessoas alienadas. E o próximo, a própria gente é muito interessante, porque ele se diz um homem que não teve tentativa de feminicídio, que ele não tem nenhum transtorno. Só que é interessante a ingressão dele nesses grupos de masculinismo e ele se unir a ex-agressores, então, doutora. Então, assim, ele se uniu. Exatamente, ele se uniu, ele tentou. Ele tentou descaracterizar a Lei Maria da Penha, né? Ele tentou ele quis revogar a Lei Maria da Penha. Revogar. Coitado. Nada mais natural do que um criminoso que é condenado querer revogar a lei, né? Ou seja, né? Óbvio, né? É igual ele tentou revogar, exatamente. E assim, eu acho que por ele ter esse narcisismo todo, de se considerar uma pessoa importante, ele realmente, Cris, ele passou pela fúria narcísica, porque o que você fez, Cris? Deixa eu explicar. Toda vítima de narcisista, poucas elas têm coragem de se voltar contra ele e atacar aonde ele mais vai enfurecer. Então, você mexeu no ponto fraco dele, você mexeu na fúria narcísica, entendeu? Aonde ele teve que se defender porque ele se viu atacado, né? Ele se viu atacado por você, porque tudo que você fala mostra o transtorno dele, tudo que você fala, tudo que você expõe, as pessoas percebem que ele é perverso, que ele o tempo todo ele tá na obsessão de realmente te deixar mais constrangida, mais parecendo louca, para ele ficar realmente de certo na história, né? Invertendo. Ele inverte de uma forma absurda, ele está no movimento de inverter essa situação, assim, constante. E ele quer te invalidar, ele quer se vingar, ele quer difamar e ele quer te desprezar. Então, quando você bate na fúria narcísica de um narcisista perverso, psicopata, você está mexendo com tudo isso. Vai vir a represália dele, vai vir de uma forma muito forte, tá? Querendo realmente vingança. Então, você foi muito corajosa, parabéns, você enfrentou um narcisista maligno, que pende para psicopatia, e isso não é qualquer uma que tem coragem de fazer, tá bom?
É um transtorno bem perigoso. Obrigada. A gente nunca sabe do que eles são capazes de fazer, porque eles não aceitam críticas, eles nunca se responsabilizam pelos atos, tá? As pessoas são objetos para esses narcisistas, então eles não se importam com os sentimentos e o bem-estar de outras pessoas, tá? As pessoas, eles entram na vida das pessoas, Cris, unicamente para atender as necessidades, demandas e desejos deles, como suplemento narcísico. Aí você vem me perguntar, mas que suplemento que eu era para essa pessoa? Você era um suprimento para ele da seguinte forma: você é uma mulher bonita e interessante, você, de certa forma, estava aparecendo, que você me contou que conheceu ele nesse meio, ele podia desfilar ali, você como um troféu, isso daí já era você se tornou um objeto interessante para ele desfilar por aí, era mais ou menos isso. Ele não tinha status social, né? Dinheiro e que ele sentiu que era uma pessoa indefesa com pais, que de certa forma não poderiam ajudar muito ela, que ele tinha uma condição financeira muito mais alta que a sua, e poderia manipular qualquer situação e fazer e agir de qualquer maneira, que você realmente seria alguém que você não ia conseguir se rebelar, porque você praticamente ia ter medo de se rebelar contra uma pessoa tão poderosa. Só que o que aconteceu? Justamente o contrário, você uniu forças, até te dou parabéns, que não teve tempo você não teve tempo para trabalhar o seu psicológico no momento onde você tinha que pensar se você ia morrer ou não, você não podia sentir nada, você não teve um apoio psicológico adequado de uma pessoa que está saindo de uma relação abusiva naquele momento e que precisaria de um apoio psicológico e até psiquiátrico. Você disse que buscou, mas você disse que você não conseguia nem sentir muita coisa, porque você tinha que pensar, eu vou morrer ou não, o que eu vou fazer? E assim, o poder que esse homem tem também realmente traz mais medo, porque a gente tem vítimas, muitas vezes, de agressores que não têm condições financeiras, aí fica mais fácil a justiça agir sem ter advogados que ele possa comprar, entendeu? E porque os agressores, eles não têm grande condição financeira e tal. Agora, no seu caso, foi uma extrema coragem, Cris. Muito parabéns, porque realmente um agressor de narcisista maligno a psicopata, muito perigoso esse transtorno, e realmente desejando vingança, desejando realmente obcecado por essa vingança. E isso faz parte do transtorno dele. Ele não vai parar. Então, por isso que a gente tem a doutora Silvia aqui para dizer o que pode ser feito nesse caso. Esse é o meu parecer de psicóloga, tá? Ele só... Agora, uma coisa que eu digo que é bom para você, e até se a doutora Silvia... Eu não sei se pode ser colocado um laudo com uma análise das falas dele, que está caracterizando claramente o narcisista perverso com traços de psicopata, porque é característico isso do transtorno, e eu não sei se isso, juntando ali nos laudos jurídicos, se poderia favorecer a Cristiane nesse caso, doutora. É isso que também eu tenho dúvida aqui. Não, então, toda forma de prova, ela é válida, tá? Hoje, celular, vocês me digam por que vocês acham que a primeira coisa que o agressor tira da vítima é o celular. A primeira coisa. Hoje todo mundo tem celular com internet, então a primeira coisa que ele faz é ela arrancar esse celular da vítima. Então isso já é uma violência patrimonial, é a primeira coisa. Antes da gente continuar, tem uma pergunta para você, Cris, que a Maria do Carmo Santos fez aqui, falando: Cristiane, como você lida com o fato de ele também perseguir os teus amigos? É muito difícil, né? Porque a forma que ele utiliza hoje para intimidar, ele gosta de intimidar as pessoas que se aproximam de mim, sejam pessoas que eu vou trabalhar, sejam pessoas que
A minha amiga foi intimidada, por exemplo, uma amiga minha, com ameaças de processos, ou seja, então, pessoas que fizeram lives comigo, pessoas que trabalharam comigo, ou que trabalham, que vão trabalhar. Então, isso ele vai deixando cada vez mais, a proposta, né, a intenção é deixar cada vez mais a vítima isolada. Novamente, ou seja, mesmo isolamento que eu vivia quando eu vivia naquela casa, escondida, porque a gente morava num lugar muito, muito ermo, sabe? Então, é novamente revivendo isso. E isso é muito, 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 muito difícil. Então, você começa a se sentir culpada. Teve um momento que era tantas pessoas, porque cada lugar que eu falava, cada lugar que eu ia, cada pessoa que eu lidava, cada amigo, como a própria Maria do Carmo, uma grande ativista e guerreira, uma mulher de fibra, a cada pessoa que se aproximava de mim, eu tinha medo da intimidação dele com essa pessoa. Seja meus ex-namorados. Então, assim, eu tive mulheres muito incríveis que eu conheci ao longo dessa trajetória, mas é muito difícil você lidar, porque é traumático, porque você tem a todo tempo, você tem pânico de que o agressor consiga concretizar. Eu tinha pânico de morrer e hoje eu tenho um pânico de que o agressor consiga concretizar. Eu vou te dar uma coisa que eu pouco falei, na verdade, acho que eu nunca falei, mas para você ter uma ideia, doutoras, o meu agressor, depois que a matéria foi no ar da Renata Ceribelli, ele simplesmente pediu para que todos os agressores que eram ligados a eles, em todas as plataformas digitais, Twitter, Facebook, ele tem 7 páginas ao total. Chega assim, eu falo, 8, meu Deus do céu. Já fiquei sabendo que são 8. 8 páginas. Tem uma moça dizendo aqui, ele, na verdade, tem 8 páginas para falar de você, Cris. Então, eu já estou sabendo de mais uma agora. Eu falo assim, gente, cria grupos de Telegram, WhatsApp. Você fala assim, meu Deus, até onde vai, né? Até onde vai essa tentativa, essa perversidade de humilhar, de mentir. Então, é muito duro você enfrentar tudo isso. Eu faço tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, assim, porque eu adquiri alguns transtornos de ansiedade. Totalmente. Eu emagreci nesses 6 primeiros meses, como a doutora falou, né? 15 quilos. Eu adquiri anorexia, que eu não tinha, porque eu não tinha vontade de comer, porque a minha vida já estava sendo invadida por tanta tristeza, por tanto enfrentamento, que a vida estava exigindo de mim muita coragem. Então, eu me sinto muito mal quando eu vejo ativistas sendo caluniadas ou perseguidas, amigas, ex-namorados, amigos, pessoas do meu trabalho, secretários de direitos humanos, por exemplo. Tudo isso continua, é uma violência, é uma nova Maria da Penha, porque é uma tentativa de me calar, é uma tentativa de me dar terror. Eu tenho a minha vida ocupada. Até a gente conseguir que ele não toque mais no seu nome, isso judicialmente, ou que ele realmente seja condenado e pague pelos danos morais, tá? Porque você tem... A mulher vítima de violência, ela tem vários direitos que muita gente não conhece, que a gente vai falar, se a gente não conseguir falar hoje, a gente vai falar outras vezes, e eu sempre falo no meu IG também, porque a gente fica tão fragilizada, né? Eu fui, a gente fala perseguida, né? Eu fui perseguida por anos, e o que é mais engraçado, não sei se posso falar engraçado, é que essa pessoa, o agressor, ele arruma outras pessoas que culminam um ódio de você gratuito. A pessoa nem te conhece, nem sabe o que realmente aconteceu, e ele consegue com que essa pessoa também te odeie, né? Com mentiras, com difamações, com injúrias, com calúnias. E assim, na minha época eu fiquei acuada, eu fui caluniada, injuriada, difamada há muitos anos na internet, e na época eu não tinha o financeiro, eles usam, né? Eu tinha que cuidar da minha filha, então assim, como que eu tinha que trabalhar para cuidar da minha família, cuidar da minha filha? Como que eu ia... O psicológico da gente não funciona.
Tanto que hoje você consegue cancelar partilhas que foram feitas em época que mulher estava sofrendo violência doméstica, tá? A mulher que o homem instrui, fala, vamos fazer consensual, esconde patrimônio, omite dinheiro, omite, né, o patrimônio, a gente consegue rever essas partilhas. Então, assim, há um avanço sim na lei, por isso que é muito importante que vocês denunciem, meninas, muito, muito, muito. E a gente olha consegue... só, você está vendo a Maria do Carmo colocou aqui uma... Deixa eu voltar, isso. Volta na Maria do Carmo. Olha que interessante. No Dia Internacional da Mulher, o agressor da Cristiane postou um quadro com fotos de mulheres que são falsas caluniadoras, onde entre várias mulheres estava a Cristiane, além de Sabrina Bittencourt e Zahira Mous. Ou seja, ele sai em defesa do estuprador João de Deus. Então, assim, ele está se unindo a ex-agressores, ex-estupradores, e ainda ele quer falar... Gente, a escola. Né? Ele quer... A pior tipo de corja assim, que poderia se unir, né? Assim, eu, por exemplo, eu não quero amigos agressores, eu quero conviver com gente do bem, né? Gente que respeita o outro, gente que respeita o ser humano, que respeita até a opinião contrária, pode ser, mas assim, criminosos, eu realmente... Então, assim, hoje eu me orgulho. Eu não vivo ao lado de um criminoso, além de agressor, um criminoso, e não vou querer conviver com pessoas criminosas, né, que reverberam cada vez mais esse ódio, né? Então, assim, é muito duro você enfrentar isso tudo de uma vez só. Todo dia você acordar e é uma notícia. Eu lembro que, assim, ele perseguiu a Renata Ceribelli para que a página dela no Facebook caísse de pontuação, porque ela fez a matéria no Fantástico. Outras mulheres ativistas foram perseguidas, como eu falei, minhas amigas, meus ex-namorados, eu tenho um ex-namorado incrível, que é uma pessoa assim, de uma ética absurda, e é uma obsessão. Quase que eu falo assim, tá apaixonada, tá apaixonado por ele, não é possível. É uma brincadeira para te dar um pouco de leveza a essa situação tão trágica, né? Não, mas é verdade. É bom falar. É muito duro você ter seus memes, e é impressionante, né? Porque ele fala tanto de vídeos e áudios editados, mas ele mesmo produz memes, vídeos editados e etc., para realmente me denegrir, para realmente me humilhar, para realmente querer que eu me sinta mal. Só que aí... Porque vocês tentaram enfrentar, gente. Assim, olha, tem gente que fala, nunca enfrente um narcisista. Eu já acho que tem que enfrentar, sim, que tem que botar a boca no trombone, sim, porque se a gente não botar a boca no trombone e ficar normal, se relacionar com narcisista e ficar quieta, engolindo essa situação, eu tenho muitas pacientes que querem engolir, eu falo, não, você não pode engolir. Você tem que ir atrás da sua felicidade, não pode. Mas a questão é a seguinte, a hora que a gente coloca para ele, joga na cara dele o que ele fez, entendeu? Gente, a vingança, a difamação, o desprezo e a perseguição atrás de quem fez isso, vocês podem esperar qualquer coisa monstruosa vindo deles, porque eles são capazes de qualquer coisa monstruosa, o que vocês possam imaginar. Então, a Cris tem que tomar cuidado, se cuidar, né, muito. Tem uma moça perguntando aqui, doutora Silvia Cursino, o agressor criar página na internet para difamá-la é crime, né? É crime, é crime. Deixa eu até, inclusive, eu quero que vocês... Porque nós vamos passar por uma outra etapa do processo da Cristiane. Então, quem souber, porque a gente não consegue, não é tudo que chega para ela. Então, o que vocês tiverem, vocês podem mandar. A Cris vai deixar um e-mail, Cris? Ou manda para a gente, marca a gente, tira a print. Mandar pelo Facebook, melhor, sempre encaminhar tudo, né? Por ali. Tira o print, manda para a gente, porque é muito importante, porque a gente vai passar por uma outra etapa. A gente se livrar do agressor é por etapa, tá?
Outra coisa, gente, que eu queria falar aqui. Eu moro numa cidade pequena, né? Grande São Paulo, mas é uma cidade pequena. Na época que eu, né, passei por foi uma separação, eu sofri a violência, eu voltei para casa da minha mãe, eu tive depressão, fiquei com 58 quilos, a mesma coisa, né, que aconteceu com a Cris, eu estava com a minha filha pequena, começou a chegar informações de que eu era prostituta, de que eu trabalhava numa casa super famosa de São Paulo, moro numa cidade pequena, olha só, gente, e eu em Passei cima de uma... por isso também. então, eu em cima de uma cama. Gente, não teria problema nenhum se realmente eu fosse prostituta. É uma profissão como outra qualquer, enfim, é escolha, cada um faz o que você quiser, o seu corpo é seu, o corpo você usa da forma que você quiser. Mas assim, aí isso vai, em vez de você subir, isso faz você voltar um degrau, porque as pessoas te apontam, as pessoas te acusam e acreditam, né? Mas Silvia, doutora, assim, depende. Bom, apontam quem não tem a noção do transtorno de personalidade da pessoa. Então, mas aí eu vou te falar, Sil, isso aconteceu em 2008. Pensa, hoje nós temos voz, hoje a gente grita. Hoje, se um cara fizer uma piadinha para mim, eu falo sempre, se o cara fizer uma piadinha, nossa, não sabe dirigir, a mulher tinha que ser mulher, tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Se o cara falar isso para mim, eu olho bem sério para ele e pergunto para ele qual que é a graça. Eu não achei graça. Hoje, eu, Silvia, faria isso, mas a Silvia daquela época não faria. Você entendeu? Nós estamos tendo voz agora. Nós estamos aprendendo não é nem enfrentar, é se impor, né? Não é nem enfrentar, que as pessoas falam, nossa, a mulher apanha, sabe por que o cara bate na mulher? Ouvimos isso do nosso ex-ministro, né? Porque a mulher enfrenta, não, a mulher tem que... Eu já ouvi de juiz que era mera, como eles chamam? Briga de casal, como que é que eles falam hoje? Ai, gente... esqueci a palavra na ponta da língua, mas não sai. Desinteligência. Não vou dar medida protetiva porque é desinteligência. Eles se agridem mutuamente. Gente, qual a mulher vai ouvir aquilo tudo porque eles acabam com a gente, eles minam a estima da mulher e vai ficar quieta? Ai, você é isso, aquilo, você é ridícula, você é feia, você é gorda, ou você é magra, você é loira, você é morena, e você vai ficar quieta, eu sou, e vai chorar quieta. Não, a mulher vai enfrentar o cara sim, tem que enfrentar o cara sim, né? Então, é bem complicado. A Gina está falando aqui, Cris, pra gente. Já passou da hora de nós, mulheres, nos unirmos. Estes homens precisam parar. O comportamento de um abusador vai se repetir. A justiça precisa ser dura para que eles pensem duas vezes antes de agir covardemente, seja de forma física ou psicológica, contra as mulheres. Gina, minha assessora de marketing. Maravilhosa. Obrigada, Gina. Maravilhosa, obrigada. Que fez a nossa arte. Empoderar as mulheres para que tenham coragem, né, de falar, porque e criar essa rede de apoio, né? Eu fui conhecendo mulheres e fui tendo essa rede de apoio porque foi um enfrentamento muito doloroso. O meu agressor, ele tinha muitas munições, né? Ele preparou uma grande plataforma, vamos dizer assim, para tentar me inibir, me coagir, até numa forma de vingança. Eu tenho muito medo desse tipo de retórica, de o tempo inteiro fazendo lives depreciativas. Menina, outro dia eu botei uma roupa de ginástica que eu ganhei de uma loja, porque atrizes ganham muitas coisas, nós atrizes ganhamos muitas coisas. Gente, eu sou blogueirinha e eu ganho, eu já estou fazendo público. Não, eu sou super fã. Não é? Eu sou fã, não é, gente? Que a Cris usa. Nossa, sou fã das suas roupas, quem Cris. tem boca vai a Roma, não é verdade, Cris? Não é? E quando eu era casada com ele não gostava, não incomodava muito, né? Até essas coisas, das pessoas me presentearem e tal. Empresas, né? E aí ele postou uma coisa tão pejorativa para mim, como se eu fosse uma mulher
que não me davam respeito porque eu estava com uma roupa de ginástica, né? Ele não. Nossa, será que ele segue a Maria dele, Card, né? Gente? Que quando põe aquela... que quando ela aparece assim, seminua, eu fico enlouquecida. Eu falo, gente, que mulher maravilhosa. Será que ele segue? Que mulherão! Que mulher? Não, é a mulher dos outros pode, né? As outras mulheres... Não é nem a mulher dos outros, as outras mulheres podem. O que não pode é a mulher dele, né? Exatamente. Porque aí as pessoas vão ver... Não, olha só, a Fabiola, Fabiola, impressionante que esses agressores covardes de violência doméstica têm o mesmo perfil, desmerecem suas vítimas, se faz gestando. Fabiola, existe um padrão de comportamento, graças a Deus existe esse padrão, porque dá para nós psicólogas rapidinho identificar de quem se trata, se é narcisista, se é psicopata, se é sociopata, mas assim, eu tenho no meu projeto 100 mulheres. As 100 mulheres, elas contam a história dos maridos, parece que é uma única pessoa, que se trata de um indivíduo só, porque o padrão é o mesmo. Parece que eles estudaram na mesma escola. A mulherada tem que... Eu acho que além de ser patológico, né, que eu não acredito que seja só que seja patológico, eu não quero acreditar que seja uma doença. É um desvio de caráter, tá? Por isso que a gente fala, meninas, tem que denunciar. Mas não tem cura, amiga, desculpa. Assim, então. O transtorno, olha só, a psicologia e a psiquiatria dizem o seguinte, as mulheres, elas entram muito para fazer o atendimento, ainda no casamento, né? Tem cura? Muitas me perguntam assim, narcisismo tem cura? A sociopatia tem cura? Gente, é um transtorno. Doença é algo que tem cura. Se você chamar uma coisa de doença, é porque tem cura. Um transtorno narcisista, infelizmente, não tem cura. Não adianta, você vai viver com ele vai te desvalorizar, descartar, fazer todo esse terrorismo. Daqui a pouco ele vai estar com uma outra pessoa, fazendo um love bombing, tratando essa mulher super bem, endeusando essa mulher e falando mal da ex para essa, e assim vai. Se você... É como se fosse uma criança, gente. Assim, eles não desenvolveram a capacidade de amadurecimento, esses narcisistas, então eles são eternas crianças. Então é como você negar alguma coisa para uma criança, é como você dizer que ela não pode fazer isso, é como você chamar atenção de uma forma que a ofenda. Ela vai vir e vai querer se vingar, uma criança ruim, digamos assim. Ela vai voltar e vai querer se vingar de você, fazer todas as maldades com você, porque você foi lá e cutucou ela. Então, eles funcionam assim, a cabeça deles é assim. Eles podem ter 30 anos, 40, 50, que eles vão agir assim, eles são infantilizados e eles se vingam de quem cutuca eles se vingam de quem está fazendo alguma coisa. Imagine você, Cris, reunindo provas, querendo mostrar a verdade, a fúria desse homem está nas alturas. Entendeu? O que ele puder fazer é obsessão. E o desrespeito também, até com a justiça, né? Eu falo assim, poxa, se não respeita a justiça, dirá a mim, né? Teve uma situação muito interessante que ele botou o processo para que eu não falasse determinadas partes do processo, justamente para que ele pudesse tentar manobrar, né, de uma forma. E são muitos processos criminais que ele responde, enfim. E aí, uma vez, eu fui com a Patrulha Maria da Penha para que ele recebesse uma intimação, porque algumas pessoas, não sei se sabem, né, vocês sabem, a doutora, enfim, mas se o agressor não recebe a intimação, logo ele não está ciente, nem da medida protetiva, Mudou. Continua aí, mas mudou. Gente, eu li sobre isso, que foi com a Patrulha Maria da Penha. A pandemia trouxe avanços maravilhosos para a Lei Maria da Penha, porque nós temos a Cris, ela usa o botão. A Cris, você usa o botão, não usa o botão do pânico, Cris? O botão do pânico, e foi muito interessante, que ele disse... E esse botão do pânico... Ele disse que você foi ao encontro dele para culpar ele, não foi isso? Coitado. Estava lendo sobre isso. Ele disse que ela que foi ao encontro dele para culpar ele. Ele inverteu. Então, ele esqueceu só de contar uma parte, né? Interessante. Eu fui com a Patrulha Maria da Penha, ou seja, não há nenhum interesse meu de encontrá-lo, né? O interesse é unicamente que ele parasse de fugir dos oficiais de justiça, um homem com tornozeleira eletrônica, que sempre dá aquela certidão negativa de que não está, e justamente o pior, vocês não vão acreditar, menina, ele não estava no sábado.
que ele tem que cumprir a prisão cautelar, que ele não sai sábados, domingos e feriados. Então, ele não estava. Então, o oficial oficiou que ele não estava. Ou ele recebia a intimação, que é aquilo. Que ou ele ia ser preso. O oficial de justiça assina, beleza, quando quer audiência. E você não tem problema, mas a pessoa já está fugindo, já tem ali uma postura que você já fala, uma pessoa fugir da justiça, por que ela vai fugir da justiça? Então já tem um desrespeito ali fugir, já é a terceira vez. Ligou para o oficial de justiça para marcar de receber o mandato e não foi. E não estava em casa no pleno sábado em que ele deveria estar em prisão domiciliar. Ou seja, é um conjunto de crimes que, assim, mas como que uma mulher consegue provar? Se ela tiver tudo documentado. Por isso é importante. Por isso a Patrulha Maria da Penha, para que documente o que aconteceu. Ele falou que o Zed Uber realmente minimizar um trabalho tão importante que a Patrulha Maria da Penha faz com tantas mulheres. Usou de Uber, ele colocou entre aspas, né? Você usou de Uber. Ele realmente, mas ele não contou que ele estava fugindo da justiça, dos oficiais de justiça, e que ele não estava final de semana em casa, que é a prisão domiciliar dele. Então, assim, os criminosos, eles contam a versão que eles querem contar, que é a que mais... Exatamente. Ainda me fotografou. Falei, pô, ainda bem que me fotografou, porque aí comprova que eu tô com a Patrulha Maria da Penha. Ou seja, assim, eu não fiz nada de quebra de medida, pelo contrário. Quebra de medida é o seguinte, acionou o meu botão do pânico, eu tenho que ligar para a SEAP, ou a SEAP me liga para o agressor, e a tornozeleira vibra também e toca para que ele se afaste. Se tem uma quebra de medida protetiva, eu estou num lugar que não é o caso da Patrulha Maria da Penha, porque eu estava com a Patrulha Maria da Penha e a SEAP estava devidamente avisada de que isso ocorreria, então ali não tem quebra nenhuma, pelo contrário. Ali tem uma tentativa de mais uma mulher cansada de viver a violência doméstica, que o homem pare de fugir em frente à justiça. Assim, isso sim. Mas o problema é que o agressor ele foge. O agressor, o juiz expede uma medida protetiva e ele foge de receber. Aí ele tinha, então, vou falar do avanço, ele realmente tinha que ser notificado. Hoje essa notificação pode acontecer via WhatsApp, essa notificação pode acontecer via e-mail. Graças a Deus. Graças a você, Cris. Você tem que falar, olha, graças a mim, você, a Elaine Catarros, a Bruna Lombardi, não. A outra, tô trocando de... Luísa Brunet. A Luísa Brunet. A Brunet. Gente, é graças a vocês, sabe? Mulheres maravilhosas. Tanto a gente ela falando aqui que os agressores são todos iguais. São todos iguais. É um ciclo, né, que eles seguem lá direitinho. Parece que é uma cartilha que eles seguem. Tanto gente, que no caso do João do Diabo lá, que eu nem vou... Porque aquilo não era de Deus, né? Nem aqui, nem na China. No caso dele, que um homem super poderoso, que nem o agressor da Cris, para se provar... Foram ouvidas mais de 300 vítimas, gente, pelo amor de Deus. Ninguém tinha coragem de denunciar aquele homem, porque jamais vão acreditar. Claro. Só que, assim, a cartilha dele, todas elas conheciam a cartilha, porque passaram todas a mesma coisa daquele famoso médico de inseminação. Eu não quero falar o nome deles, tá? Asco. A mesma coisa. A cartilha era a mesma. Então, assim, não é, como que pode provar? Não tem provas. Exatamente, eles fazem o modus operandi que a gente fala. É o mesmo. Então não tem como o cara falar, não fui eu. Por mais que... Você entendeu? É isso. Todo mundo sabe, né? Não precisa nem analisar frase por frase dele, que ele está revertendo história, contando uma história diferente, que ele está distorcendo, recriando uma nova realidade. Mas não cola, gente. Não cola. Nós temos aí mulheres maravilhosas. Cris, desculpa que eu te interrompi. O que você ia falar? Não, você falou do médico, eu achei interessante falar, né, que foram crimes atrás de crimes que, assim, chocaram o mundo, né?
E o meu agressor está com a assessora dele, assim, sempre que maravilhoso. lives, ou seja, parece que todos vão se reencontrando, né, criminosos e criminosos. Eu escutei uma vez de um advogado, né, criminal, que ele falou assim, Cristiane, você já ouviu algum criminoso chegar no meu caso, foi até uma situação que aconteceu em Bangu 8 do meu agressor, e falar que ele é um criminoso? Todo mundo é inocente. É inocente, menina. Estão ali, sei lá, injustiçados. Então, assim, coitados. Gente, é bem assim. O cara... Qualquer Eles tipo de crime, né? Não sei se qualquer vocês tipo de crime, gente. Vocês já ouviram dar? Vocês já ouviram dar? O cara assalta, só um minutinho, o cara assalta com a mão armada, ele sequestra, faz aquele sequestro relâmpago, tudo. Aí quando você chega para ver, para conversar, para ver, ou você está com a vítima, ou você foi chamada à delegacia, o cara chora, gente. Chora que nem criança. Né? E ele estava com uma arma, ele assaltou, ele fez, ele aconteceu, e ele chora que nem criança, é verdade. São todos inocentes. Vocês já ouviram falar da misoginia, gente? O que é misoginia? A Cris sabe, né, Cris? Esses MGTOWs, esses grupos aí, gente, o que acontece? Todos eles são misóginos. O que é misógino? O homem misógino, ele até casa, ele quer ter uma mulher para efeito de sociedade, para efeito de aparecer como uma mulher, mas, na verdade, eles têm ódio à mulher. Então, assim, na hora que ele comete a agressão, e você ainda revida, aquele ódio vem à tona de uma forma absurda. E é um ódio tão grande que eles têm de mulher, que assim, é como se fosse, assim, que nem a doutora falou, nasceu de uma mulher, né, e assim, nega qualquer necessidade de ter uma mulher na vida, querendo rebaixar a nossa condição do nosso gênero, né, de uma forma deplorável, nos atacando de uma forma cruel, por uma questão de gênero, né? É uma violência absurda de gênero, assim, nos atacando por sermos mulheres. Cara, essa parte... Eles têm os mandamentos que eu acho assim, eu falo, meu Deus, se vocês não têm ódio às mulheres, o que vocês têm de perseguir as mulheres, de passar trote para as mulheres que denunciaram, para a família, para avisar as empresas que as mulheres trabalham, que elas são mulheres que denunciaram o agressor, ou seja, para justamente impactar. Eu vi um negócio e falei, não é possível, botar epóxi na fechadura da casa da mulher para ela não entrar, seguir esta mulher. Eu falo assim, meu Deus, e tanto, eles têm os mandamentos mesmo. Eu falo assim, se esses mandamentos não são discursos de ódio, criar grupos de discussão para disseminar e maltratar cada vez mais a mulher. Eu fico assim, meu Deus, se isso não é ódio, isso é o quê? Né? Gente, nós estamos com 1h22 de live, então daqui a pouco a gente vai ter que parar. Eu vou fazer o meu discurso final. Eu ficava aqui a noite inteira. Eu acho que é muito assunto, a gente tem bastante gente assistindo, o pessoal participou bastante. Podem continuar mandando perguntas que as meninas respondem. Eu vou fazer minhas considerações finais. Meninas, denunciem, tá? Tem vários canais. Olha, não estou conseguindo, que nem ela. Tem uma moça que falou aqui. Quer ver? Foi 2 vezes na delegacia, né? A Lídia Silva. Ela está com uma questão aí. Ela faz parte da minha página lá. Legal. Então, a Lídia falou que foi 2 vezes na delegacia. Lídia, então, as coisas, todos os dias, elas vão se aprimorando, tá? Tem muita coisa, se você quiser perguntar, manda pergunta, manda inbox. Eu estou no Instagram também como Silvia Cursino. Sou advogada de mulheres e advogada de família, tá? Só atuo nessas 2 áreas porque sou especializada. Então, o que você quiser perguntar, você pode perguntar. Outra coisa, alguém consegue... Deixa eu ver o que a Diná está falando aqui. Peraí, Diná, eu vou ler aqui. Então, gente, meninas, denunciem.
Nós temos o canal das Justiceiras, tá? Nós temos o Vamos Mulherar com a Carla, que é maravilhosa, né, doutora Carla. Nós aqui em Cotia, nós temos o Mulher Ação Cotia, tem o grupo... Fala, Sil. Projeto Só por Hoje, tem a... que mais? O Projeto Só por Hoje. Ai, Dina, eu vou tentar, eu não sei como que faz. Unidas, que ajudaram tantas mulheres também com esse caso do próprio João de... Isso aí. E o pior, gente... Aí, gente, liguem no 190, no caso de perigo eminente, tá? 190, no caso de... Olha, eu vou tentar aqui, Sil. Doutora, diz que 180 pode baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil, faz um download gratuito e pode anexar foto e vídeo. Você pode fazer também, tem a campanha Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Estimular a vizinhança a denunciar, ficarem atentos a sinais, gritos suspeitos, hematomas, gestos, além da campanha Sinal Vermelho. Caso a mulher queira vai na farmácia com o agressor, lá tem uma maneira Agora, eu quero alertar porque eu soube de um caso que a mulher saiu com o X na mão, doutora, de casa. Aí ela estava no elevador, o cara viu que ela tinha... Não precisa nem fazer o X mais hoje, é só fazer, você pode fazer só assim. Se você quiser assim... Ou fechar, né? Assim, né? Assim, tá? Né? Você pode, a mulher a pessoa já te chama aqui, já tá sendo feito teste nas farmácias. Olha, a gente tem postado vídeos, eu, a Cris, a Silvia, a gente tem colocado. Então, a gente tem várias formas de pedir ajuda. Você não precisa judicializar. É bom que essa mulher saiba, porque às vezes ela fala, mas eu não quero judicializar, não quero que ele vá preso. Ok, eu quero só me livrar. Eu não quero que ele vá preso, ele é o pai dos meus filhos. Eu quero só que ele pare de me violentar, eu quero que ele pare com a violência. Você também pode, tá? E nós temos grupos de apoio, nós ajudamos nisso, tá? Sil, faz suas considerações finais. Então, eu só quero dizer... Seu arroba, sua página, quanto mais gente... melhor. Outra coisa, gente... eu vou lembrando, né? Gente, nós temos eleições agora municipais, vamos votar em mulheres, porque só mulher sabe o que mulher passa, tá? E mulher não vota em mulher. Então, gente, vamos ter essa consciência, sororidade. Vamos votar em mulheres, por favor. Não sou candidata, mas tenho várias candidatas e a gente vai conversar com muitas mulheres maravilhosas que são ativistas e que a gente precisa melhorar as leis. E a gente só melhora as leis com vereadoras, né? Com deputadas, com prefeitas, né? Com presidenta. Fazer que nem... Tá bom, gente? Vamos votar em mulheres. Beijo, eu quero dizer o seguinte. Gratidão. Eu queria dizer o seguinte, olha, gente, você está tendo briga e desentendimento, já está sentindo que está surgindo jogos emocionais, o cara começando a te desvalorizar, a te humilhar, a fazer agressão física e verbal, ficar controlando a sua maneira de se vestir, tá fazendo pouco caso das suas conquistas, já está quando estiver nessa fase, já invertendo culpa e tudo mais, você estiver se sentindo triste, está chorando mais do que feliz, com certeza você está dentro de uma relação abusiva. Segue lá o meu, Silvia Navarro, eu tenho um projeto que eu Só por Hoje. A gente não empurra ninguém para sair do casamento, a gente não vai, é super secreto, eu analiso todo mundo que entra, então vocês podem desabafar e eu vou ajudar, caso seja o caso, a você se fortalecer tua autoestima para você ter coragem de sair dessa relação. Mas, assim, quando começam os sinais, gente, já procura. Não espera chegar até os dias de fato, a violência, para tentar procurar ajuda. Começou esse tipo de coisa, identificou que o seu companheiro pode ter um transtorno, já procura, porque você já vai se trabalhando, já vai melhorando sua autoestima, já vai se levantando. E eu tenho uma crítica. Mulheres que defendem
os homens machistas, isso é feio, gente, para com isso. Feio. Porque olha só, desculpa, tá feio, tá muito feio. Tá fora de moda, né? Tá feio, tá fora de moda, eu quero deixar esse recado, é feio, é fora de moda, ó, não tá caído, e assim, tem muita gente apoiando, vocês defendendo os homens, vocês estão ganhando, esses homens agressores não estão ganhando nada com isso, vocês estão correndo risco até de entrar numa relação abusiva e sofrer uma violência doméstica, para depois vocês mudarem de lado. Então, assim, não tá com nada, tá? Ser mulher machista e defender homens machistas, que isso é uma coisa lá do tempo das nossas avós, bisavós, hoje em dia não tá com nada ser assim, e eu tenho visto muito, as que criticam a Mayra Card, até a crise e tudo, tá? Desculpa, é caído. Esse foi minha... Eu tô engasgada com essas questões e vou falar aqui, porque eu não tenho papas na língua, às vezes, gente. Então, tá na hora de falar. Eu fico muito orgulhosa de estar ao lado de duas especialistas, sabe? Duas pessoas tão queridas e militantes. E eu vou te falar, eu nunca encontrei mulheres tão incríveis, também nunca encontrei mulheres tão machistas em alguns momentos. Mas cada vez que eu vejo uma mulher falar e denunciar, eu falo assim, poxa, eu fiz um caminho certo, era esse o caminho que eu devia seguir. E me eu fiquei assustada, gente. Assustada com a quantidade de mulheres machistas. Sério, me decepcionou muito. Sério. Impressionante, mas, né? Gente, nós vivemos na sociedade patriarcal. É aquilo que eu falei. Eu estou lendo um livro que foi a tese de doutorado da doutora Silvia Chaquian, a minha... Ai, queria eu, né? Minha xará. Gente, que fala que mulher não devia mostrar os... Olha, eu até postei no meu feed. Mulher não devia mostrar os dentes, ela tem que sorrir. Ela não deveria abrir os... Não, Cris, depois você lê. É um absurdo. Mulher não deveria... Não, a mulher não... Ela era proibida de mostrar os dentes, então ela tinha que sorrir. Assim. Ela tinha que andar com os olhos semicerrados. A Silvia, acho que leu, né? Os olhos semicerrados. Ela não poderia falar alto. Então, assim, é uma coisa horrorosa. E nesse... Não, a Elaine... E o caso da Elaine, que não acabou, né? A Elaine não podia rir. Gente que tem uma boca enorme, que vem de orelha a orelha, gente. Eu morri muito. A Elaine não podia sorrir, o ex-marido dela a proibia de sorrir, tá me incomodando ele. Exatamente, sim. Gente. Então, assim, nesse livro da doutora Silvia Chaquian, ela fala, que é a promotora de justiça de São Paulo, maravilhosa, ela fala que é a construção do direito das mulheres. E aí, gente, são coisas assim que você fala hoje, você fala, nossa, absurdo, né? E quem fala, mulher que fala, ai, feminista é mimimi, gente, procura saber o que é o feminismo. Se não fosse o feminismo, você não estava estudando, você não poderia usar calça, você não poderia trabalhar fora, você não poderia votar, você não poderia estudar. Então, assim, vamos ver direitinho, né? Não vamos falar de extremos, tá? Ai, a Cris congelou bem linda, Cris. Ah, linda! Voltou. Você congelou lindíssima! Vai, dá seu recado aí, Cris. Dá seu recadinho, Cris. Agradecer todo mundo, gente, foi demais. Muito lindo mesmo, muito... Obrigada, gente. Ajuda, meu Insta, eu tenho recebido muitas mulheres, e o que eu posso, dentro dessa minha trajetória, ajudar, enfim, encaminhar, seja, pelo menos seguir um caminho, porque eu tive que aprender, eu botei a cartilha Maria da Penha debaixo dos braços para eu poder entender. Então, assim, o que eu passei, outras podem não passar, a gente está tentando plantar. Ixi! Escrever, enfim, eu vou encaminhando para as pessoas que a gente possa ajudar de alguma forma, né? Então, Cristiane Machado Oficial. Meninas, eu estava falando eu acho muito interessante falar sobre essa lei agora que os síndicos têm que notificar a polícia se está sabendo de que uma vítima está vivendo a violência doméstica. Eu vivi isso com o meu próprio caseiro, que estava no dia do crime, das imagens do Fantástico,
e porque ele é o poderio se pagava... econômico, infelizmente. Por isso que a gente fala, mulherada, sororidade, a gente precisa de mais mulheres na política para ter emprego para mulherada. Mulherada, eu só emprego mulher. Né? Ah, tem filho. É assim, gente, eu tem acho que que ser. a gente tem que se unir, né? Tem um trabalho muito interessante de homens chamado Luto por Elas, que eu acho muito legal o homem que tem essa visão, assim. Eu me orgulho muito de amigos que eu falo assim, não, meu amigo não vai ser agressor, não. Meu amigo, se ele tá tratando mal a Tem mulher... projeto! Gente, tem o projeto Mermó. Tem o projeto Mermó, gente. MERMOH, que é um amigo meu, que ele é super feminista, super gente boa. É muito legal que, quando eu comecei a trabalhar isso, eu encontrei homens feministas. Eu tenho um psicanalista. Tem um monte. A gente Tem um precisa de mais. psicanalista. A gente precisa de mais, mas tem vários. Amigo meu, UTI da mente, segue lá. Ele conhece muito sobre mentes perturbadas, estudou fora, e ele ajuda muitas mulheres, ele é super feminista. E esse projeto Mermó de homens, para conscientizar homens a como tratar mulheres e a largar o machismo de lado, a entender da onde você veio, que você nasceu de uma mulher. E, poxa, eu vou ver se eu faço até uma live com o idealizador do projeto, porque é bacana, né? Cris, estão falando aqui para você falar um pouquinho do seu livro. Fala aí, Cris. Eu nem não sabia. Fala do livro, que ela vai voltar aqui para a gente falar do livro. O livro vai ser lançado ainda esse ano. A gente está, na verdade, vendo com essa questão da pandemia se vai ser lançado esse ano ou outro, mas eu estou terminando já, com muito amor, e conto um pouco dessa trajetória minha, conto da minha vida antes de atriz, enfim, até o casamento, conto um pouco de cada sinalzinho que eu fui percebendo de violência hoje, né, distanciada, e todo desse enfrentamento de internet, que eu acho que é muito importante, porque a gente tem que evoluir. E eu fui convidada pelo Uruguai, pelo governo do Uruguai, e eu fui conhecer como funciona o botão do pânico lá no Uruguai, que é muito interessante. E eu fiquei muito orgulhosa de poder ser a primeira mulher no Rio a receber esse botão e fazer dele realmente uma ferramenta para que a outra mulher ainda tenha um serviço melhor do que eu tive e assim por diante. Lá no Uruguai, se um agressor chama uma mulher de vagabunda... Eita, cacete. A Cris caiu. Cris caiu. Mas é a chuva. Vamos ver se ela volta só para dar um tchau aqui. Achei muito interessante esse botão. Né? Gente, olha, tem muita... Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu não consigo ver. Não consigo ver, amiga. Mas depois você consegue ver. Voltou isso. Mas então, lá eles têm uma equipe, lá são mais de 100 mil monitoradas como eu, né? O homem com tornozeleira e as mulheres com botão do pânico também. E lá eles monitoram a internet, inclusive. Então, se um homem chama uma mulher de vagabunda, ele é preso. Que sonho, fala. Depois, mas ele é preso. Então, se a mulher não vive após denúncia traumática que que nós mulheres, o que eu estou vivendo, que acaba deixando resquícios traumáticos, né? A mulher ela consegue ter uma pós-denúncia mais digna. Então, eu fui estudar, fiquei lá com eles, acompanhei monitoradas. Então, eu vou contar um pouco dessa minha trajetória, porque é muito importante que a gente traga esses avanços. Para vocês terem uma ideia, lá, eles têm uma equipe que um homem falou que fez uma live e dizendo que ia matar a mulher dele, ex-mulher dele, né? Num salão de beleza. Olha que coisa incrível. Ele era monitorado e ela já estava recebendo as ameaças. Ela comunicou e a polícia chegou antes dele chegar para matá-la. Ou seja, salvou uma vida. Então, a gente tem que pensar, e é isso que eu quero que a gente pense como Brasil, né? Como mulheres, homens e mulheres, não interessa o sexo, a gente precisa prevenir. São 14 mulheres que morrem por dia. Hoje a gente não sabe com essa pandemia, mais ainda que os números cresceram, mas são 14 mulheres que morrem por dia.
mais homens morrem por homicídio, isso quer dizer que, ou seja, eles já são violentos por natureza, né? Pelo instinto da testosterona, enfim. Então, é um outro dado muito importante, mas que a gente tem que se unir. E, principalmente, educar os nossos filhos. Não tenha filhos com agressores. Eu me casei, sonhei em ter filho, construir uma família, e depois, ao longo de tantas agressões, eu falei assim, hoje é um livramento, né? E assim, e eu cheguei e falei, eu não quero ter mais um filho com você, ainda vivendo a violência. E com muito medo. Então, assim, a gente quer lares saudáveis para as crianças, para os animais, para as pessoas, para os seres humanos. E agressores. Os agressores, eu conheci um no fórum, só vou terminar isso, meninas, que é muito interessante. Ele estava esperando a audiência dele. E para você ver que alguns agressores, quando não são psicopatas, narcopatas ou criminosos mesmo, se arrependem às vezes que eu conversei com o agressor, ele estava esperando a audiência e eu também estava, e aí ele falou assim, eu realmente bati na minha ex-mulher, né? Nosso casamento acabou, mas eu tenho que ser punido, porque isso que eu cometi é um crime. Então, pelo menos é uma pessoa que tem uma consciência e busca um tratamento. Então, o agressor, quando ele marca, quando ele faz reiteradamente várias agressões, esse homem é um homem perigoso, não só para essa mulher, mas para a sociedade, né? Não foi à toa que meu agressor foi preso preventivamente, ou seja, ele não só representava um perigo a mim, mas a sociedade como um todo, né? Eu costumo falar, Cris, que assim, quem bate uma vez, pode ser que não bata a segunda, tá? Tem juristas brilhantíssimas que diz para mim, Silvia, não é bem assim. E eu respeito a opinião delas. Mas quem bate 2, 3, realmente ele não vai... Pode ser que ocorra um caso isolado, que a gente acredita, né? Mas se bateu 2, 3 vezes, gente... ou agrediu 2, 3 vezes, não fique para ver o final dessa história. Exato. Porque realmente é o feminicídio, tá bom? Na verdade, gente, quando o comportamento ele é constante, repetitivo, o tempo todo, constante e repetitivo, aí é que caracteriza aquele transtorno, entendeu, Cris? Se houve uma agressão e ele não teve, não fez isso com ex, ou ele não teve atitudes constantes e repetitivas, pode até ter sido um surto e ele realmente tem essa capacidade de se arrepender. Mas não infelizmente, não é o caso do seu, nem do meu, nem da doutora Silvia, nem de muita paciente minha. Graças a Deus, amém. As agressões são constantes e repetitivas, né? Gente, obrigado, gratidão. Sigam Obrigada. Lá a Cristiane Machado Oficial no Instagram, a Silvia Navarro Psy no Instagram, Silvia Cursino no Instagram, e tem as redes sociais, é só jogar no Google. Gente, compartilha essa live, é muito importante compartilhar informação, porque muita mulher não sabe que nós temos todas essas formas de pedir socorro, de ajuda, tá bom? Gratidão. Compartilha. Esperar a Cris entrar para dar um tchauzinho final. Tchau! Tchau, gente. Compartilha, gente, obrigada. Com todo mundo, com todas as mulheres. Beijo. Beijo grande, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.